7, versículo 11, Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Levante as nossas mãos aos céus, um instante de oração. Diga comigo: meu Deus, eu creio, Senhor, que escolhestes esse lugar para que o teu nome esteja nele. Oh, meu Deus, fala conosco agora e abre o nosso coração para compreendermos e guardar a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, amados irmãos, um instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa são as promessas de Deus. Ele atenta para o seu povo, meus amados irmãos, contempla a vida de cada um de nós. Ele conhece tudo, meus irmãos, que se passa em nossa vida. Os nossos pensamentos, as imaginações da gente, as intenções dos nossos corações, o que nós falamos, o que nós pensamos, tudo está diante do Senhor nosso Deus. Mas existe uma coisa maravilhosa que Deus se agrada muito, é da nossa fé. São das boas obras que nós praticamos e das coisas que fazemos por fé, amados irmãos. Salomão foi um rei sucessor de Davi. Ele era filho de Davi. Davi teve muitos outros filhos, mas foi Salomão que o Senhor escolheu para ser o sucessor do seu pai. Davi reinou por 40 anos sobre o povo de Israel, mas Deus não permitiu a Davi que construísse o templo em Jerusalém. Davi era um homem de guerra, era um soldado valente, homem que derramou muito sangue, e Deus não permitiu que Davi construísse o templo, e deixou então para Salomão. E quando Salomão assumiu, irmãos, esse compromisso, essa responsabilidade, ele teve uma experiência muito grande com Deus. Aqui o texto diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez, não é isso? Isso quer dizer que já havia aparecido a Salomão uma outra vez. Na vez anterior a esta, Deus apareceu a Salomão numa visão de madrugada, quando ele orava, porque ele pedia para Deus sabedoria, ele pedia para Deus discernimento, ele pedia para Deus que lhe desse capacidade para que ele pudesse estar lidando com aquele povo, com aquela grande nação a qual ele assumira a responsabilidade. E ele dizia: Senhor, em mim não há conhecimento, entendimento capaz de exercer essa função tão elevada, mas eu confio no Senhor. E Deus então disse para Salomão que não somente a sabedoria que ele pedira, mas riqueza e fama e honra e glória e poder daria para ele também. E Deus deu isso a Salomão. Salomão, tão logo, meus irmãos, assumiu este compromisso,
já colocou no seu coração o propósito de construir a casa do Senhor. Ele disse: Senhor, eu sei que a tua morada é nos céus, mas o Senhor habita nos corações daqueles que te temem e que te amam também, Senhor. Eu quero fazer para ti uma casa aqui, uma casa de oração, uma casa de sacrifício, para que nós possamos nos reunir, Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te adorar. E Deus deu a Salomão a sabedoria para construir a casa do Senhor e a casa do rei. E quando Salomão terminou de construir tudo aquilo, conforme um projeto que Deus mesmo ia dando para ele, meus amados irmãos, ele fez tudo do bom e do melhor. Ele dedicou o seu tempo, a sua atenção, o seu zelo, o seu cuidado, tudo para fazer aquela casa para o Senhor. Quando tudo estava pronto, Salomão disse: agora está tudo pronto, só falta termos a aprovação de Deus. Quando nós construímos aqui uma casa, meus irmãos amados, nós fazemos um projeto, vamos na prefeitura, nos órgãos competentes, com o projeto que foi feito pelo arquiteto, pegamos a assinatura de um engenheiro civil, o acompanhamento, pagamos todos os tributos que o município cobra, e depois que está pronta aquela obra, volta-se outra vez lá, meus irmãos amados, nessa repartição pública, para que ele dê para a gente uma habite, que é a liberação de utilização daquela construção, daquela obra que foi feita. Depois que se dá uma habite, é que a pessoa pode usar, é claro, que a gente quando constrói uma casa, já constrói já praticamente morando dentro dela, né? Começa a morar antes do habite, é claro, mas o correto é isso, só estará legalmente liberada para habitação depois do habite em mão. É uma declaração dada pela Secretaria de Obras que permite a pessoa utilizar aquela construção. Salomão não pediu das autoridades daqui da terra, mas pediu da autoridade dos céus. Estava tudo pronta. Agora, Senhor, está aqui a casa do rei, está aqui a casa do Senhor. Eu quero que o Senhor receba, Senhor da glória. Esta obra se ficou do teu agrado. E o Senhor apareceu para ele e disse: eu escolhi para mim esta casa como casa de sacrifício ou casa de oração. Se eu cerrar os céus e não chover na terra, o que acontece se não chover na terra, né, meus irmãos? Acaba a vida, não é verdade? Acaba a vida. Se não chover, não tem lavoura, não tem vida, não tem criação, não tem animal, porque vai acabar a água, acaba tudo. Sem água não tem vida. E Deus disse: se eu cerrar os céus e não chover na terra, e enviar a peste entre o meu gafanhoto para consumir o restante que tem na terra, enviar a peste entre o meu povo, que é a doença, e se o meu povo, nesta casa de oração, esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tão grande, sarando a vossa terra, perdoando os vossos pecados e abençoando com todas as bênçãos dos céus. Aleluia! Vejam, irmãos, foi esta a proposta que Deus fez para Salomão. Foi isso que Salomão ouviu da parte de Deus. E depois que Salomão ouviu isso da parte de Deus, ele então fez a festa de inauguração daquela casa. Amados irmãos, a palavra diz no Salmo 127 que se o Senhor, o eterno Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O esforço de uma pessoa sem a aprovação de Deus resulta em nada, irmãos. A pessoa pode ter as melhores intenções, se não tiver a aprovação de Deus, não resolve. Pode ter os melhores conhecimentos, ter a formação de níveis superior, meus irmãos amados, com mestrado, com doutorado, com tudo mais, mas se não tiver a aprovação de Deus, não adianta, irmãos amados. O que mais nós precisamos, o que nós necessitamos cada dia, meus irmãos amados, para sermos um vencedor, é termos a aprovação de Deus na nossa vida. Aleluia! Porque se o Senhor aprova, meus amados irmãos, não tem como alguém reprovar. Se o Senhor disse que sim, ninguém pode dizer que não. A palavra no capítulo 43, versículo 13 de Isaías,
Disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus fez esse desafio. Quem pode impedir quando é que Deus que opera? Ninguém, meus irmãos amados. Então, se tem a aprovação de Deus, se Deus concordou contigo, se Deus deu o seu apoio para você, meu irmão, minha irmã, tudo vai bem, tudo vai bem. Não adianta alguém dizer isso, dizer aquilo, falar o que quiser falar, não adianta. É Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra? Amados e queridos irmãos, o que mais nós necessitamos é isso, é a aprovação de Deus. Isso que Deus falou com Salomão, é isso que Deus tem falado com cada um de nós no dia a dia. É isso que nós precisamos ouvir do Senhor no dia a dia, meus irmãos amados. É a certeza que, nos humilhando diante do Senhor, porque foram esses 4 requisitos que Deus exigiu aqui. Se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo orar e buscar a minha face, porque orar você pode simplesmente chegar. É o que acontece: dobra o joelho ali 30 segundos, meu Deus, estou aqui na tua presença, ajuda-me, abençoa, amém. Mas se orar e buscar a minha face, o que é buscar a face do Senhor? É orar com mais insistência, meus irmãos amados. É ser mais perseverante na sua oração. É você insistir diante do Senhor. É você quebrantar o seu coração diante do Senhor. É você sentir a necessidade de falar com Deus, orar, buscar a minha face, se humilhar diante do Senhor. Humilhar, meus irmãos amados. Quando a pessoa se humilha, quando a pessoa reconhece que o que vem impedindo o progresso na sua vida, a sua prosperidade, são justamente os seus próprios pecados, são os seus próprios erros, o seu próprio ego, irmãos. E a pessoa se humilha. Quando a pessoa se humilha, ele dá razão para Deus. Ó meu Deus, o que está impedindo eu alcançar a vitória que eu necessito são justamente as minhas próprias causas, são as minhas atitudes. E eu quero me humilhar diante de Ti, Senhor da glória, para que o Senhor me diga o que fazer. O salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quando a pessoa se humilha diante do Senhor, irmãos amados, pode ter certeza, o próprio Deus o exalta. O apóstolo São Pedro escreveu na sua carta, no capítulo 5, versículo 6, dizendo para nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele nos exaltará. Tem tempo de Deus. Então, às vezes as coisas não vão indo direitinho como nós gostaríamos que acontecesse. Se nós nos quebrantarmos um pouco diante do Senhor, nos humilharmos diante da sua presença, com toda certeza Deus tomará todas as providências necessárias, nos socorrendo, meus irmãos. Então, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Uma conversão é uma transformação, é uma mudança, é um renascimento, entendeu? É o nascer de novo. Isso é converter dos seus maus caminhos, mudar de atitude, mudar, meus amados, de pensamento. Tem pessoas que às vezes digamos assim, ele é exclusivista demais. Ele acha que Deus tem exclusividade com a sua própria vida, ou seja, só Ele que tem a verdade, só Ele que tem razão, só Ele que está com a coisa certa, só Ele que faz a coisa direitinho. E não é desse jeito que funciona. A Bíblia diz que Elias, o profeta do Senhor, aquele homem que orou, meus irmãos, e o fogo desceu e consumiu o holocausto que estava no altar. Depois de 450 profetas de Baal orarem sem obter êxito, Elias orou e o fogo desceu. Então Elias, aquele homem de Deus, cheio de unção e de graça, homem que abriu as águas do Jordão, Elias, irmãos amados, falou: Senhor, o Senhor apareceu para ele e falou: por que está escondido aí, Elias, nessa caverna? Ele falou: porque mataram todos os teus profetas e somente eu, Senhor, fiquei para dar testemunho.
E Deus falou que com ele: sai daí, Elias, porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então não era só Elias, 7.000. Já pensou nisso, meus irmãos amados? Então hoje o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é anunciado porque Jesus deu ordem para isso. Mas a quem está ordenado fazer isso? Qual é a igreja? Qual é o pastor? Não é caso de um pastor, não é caso de uma igreja. É caso de uma igreja, sim, eu concordo. É uma única igreja. É uma única igreja que está ordenada a anunciar o Evangelho de Cristo. Qual igreja? A igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? Quem pertence à igreja de Jesus? Todos pertencem à igreja de Jesus. Se você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, você faz parte da igreja de Jesus. Você tem a incumbência, a responsabilidade de anunciar esta palavra, de fazer com que as almas se convertam, de conduzir as pessoas ao caminho certo, meus irmãos. O apóstolo Santiago escreveu na sua carta dizendo: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós temos uma recompensa muito grande. Todos aqueles que conduzirem alguém à presença de Cristo têm uma recompensa de Deus. A recompensa não é o pastor que vai dar, não é o homem, não é a mulher. A recompensa é o próprio Senhor nosso Deus. Então, queridos e amados irmãos, acredite nisso. Nós hoje estamos consagrando esta casa como casa de oração. Já houve aqui outras igrejas, passaram outras igrejas por aqui, eu fiquei sabendo, mas não tem importância. Nós estamos consagrando hoje aqui como casa de oração. Durante o tempo que estivermos aqui, será anunciada a palavra de Deus, será proclamada salvação em Cristo Jesus e cura das pessoas enfermas e libertação das pessoas viciadas e oprimidas. E será anunciado aqui a paz, meus irmãos amados, das pessoas atribuladas. E será anunciado aqui, meus irmãos amados, também a alegria para os corações tristes e aborrecidos e abatidos. Quando Deus consagrar esse lugar aqui, amados irmãos, pode ter certeza, todas as pessoas que colocarem seus pés da porta para dentro receberão algo diferente na sua vida. Aleluia! E a presença de Deus é a vitória de Cristo. Pode acreditar, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Quem crê, levante a sua mão e diga: nós cremos no poder da palavra de Deus. Então fique de pé e vamos fazer um instante de oração.